Oi, tudo bom? Marcos Liboni, médico psiquiatra. Eu voltei aqui para a nossa segunda aula, né, em relação ao imperativo da empatia, da bioética nas dimensões, enquanto dimensão a empatia enquanto de imperativo bioético nas relações humanas, né? Sem muitas delongas, né? Porque na primeira aula a gente acabou a gente sendo um pouco mais, eu sendo um pouco mais extenso, né, para a gente estar trabalhando em relação às questões até introdutórias, né. No final, acabei falando sobre a questão rapidinho da bioética, mas só para vocês entenderem de forma consolidada. A bioética é um domínio de conhecimento, né, que abarca vários é um conjunto complexo de conhecimentos, porque até eu aqui como médico psiquiatra, como professor, estou falando aqui de bioética. Nós temos advogados, nós temos filósofos, né, que obviamente são os que mais têm, né, embasamento em termos de origem, né, porque a bioética vem da ética, que é uma disciplina da filosofia, mas ela é uma disciplina muito plural, né, e que abarca vários domínios de conhecimentos, e eu estou aqui para fazer uma contribuição em relação ao domínio daquilo que eu tenho pensado, daquilo que eu tenho estudado em relação a esse forte complexo, né? Então eu fiz um aspecto introdutório, deixei a pergunta, né, para vocês pensarem, mas será que só os aspectos filosóficos embasam a dimensão do exercício da empatia para o ser humano? Acho que dito que não, né? Vamos ver aqui na nossa segunda aula, né? Então, antes disso, vamos aqui, share screen, aqui, e aí eu vou trazer para vocês aqui na nossa segunda aula, né? Só para vocês terem aqui uma ideia. De novo, aqui a apresentação, né? Entramos aqui já em aspectos psíquicos, né? O programa do curso e o programa da aula, né? Quais elementos bioéticos influenciam a vivência da empatia? A empatia não somente como problema moral e filosófico. Recapitulando a história do psiquismo, a empatia como o único método das ciências humanas, termos envolvidos no entendimento da empatia, e empatia, filosofia moral e psicologia moral. Bom, gente, basicamente essa aula aqui, ela vai circunscrever o texto do alemão, do Carsten Stuber, que é um alemão que está trabalhando nos Estados Unidos, ele é professor lá, né? E o site da Universidade de Stanford, né, disponibilizou um texto vasto dele que eu achei sensacional, porque me ajudou a aprofundar bastante, né, o conhecimento em relação a vários termos, inclusive filosóficos, dentro da dimensão do estudo da empatia. E o texto ele carrega uma linha que vai levar, inclusive, de uma forma muito curiosa e cuidadosa para aquilo que está servindo aqui para o nosso trabalho aqui, porque existe uma questão de encaminhamento entre a filosofia, que passa para a psicologia, né, passa para a psicologia moral, né, e vai para a medicina, porque aqui o grande salto nosso vai ser trabalhar sobre os elementos da medicina. Então, vocês vão estudar até neuroanatomia comigo. Mas assim, eu, em 2009, com um saudoso professor Prota, falecido, foi professor meu, ele era professor da filosofia, filósofo também aqui da filosofia da Universidade Estadual de Londrina, a gente publicou um trabalho na revista Bioética, né, no Conselho Federal de Medicina, onde a gente descreve que a moralidade, a ética e a moralidade do ser humano, elas estão balizadas por 3 elementos: o biológico, o psicológico, o psíquico e o socioambiental. Onde a combinação desses baliza e modula a evolução do comportamento moral e ético do ser humano. E aí volto a dizer, para consolidar com vocês o conceito, né? Empatia tem muito a ver com o desenvolvimento da moralidade do ser humano, que é uma capacidade, conceitualmente, que nós estamos trabalhando, de se colocar no lugar do outro, sentir o outro. E isso é de uma dimensão moral muito profunda. Porque quando a gente não sente o outro e funciona de forma contrária à empatia, como já coloquei, egoisticamente, narcisicamente, para onde a gente pode caminhar? Para a psicopatia, para funcionarmos como predadores. Nós vamos mostrar isso também, né? A empatia, ela não é só um problema moral e filosófico, né? Porque a gente começa aqui, e aqui um conceito extremamente importante para a gente entender, né? Nós temos o dilema cartesiano, que fala, né, dentro do estudo da psicologia da mente, tem aqui, né, o estudo sobre a mente, um estudo filosófico de um livro extremamente importante, né, que eu sigo esse livro, né, do professor Maslin, também, se eu não me engano, em inglês, e a referência bibliográfica está, né, lá no fim, né, sobre o número 3, que a gente vive um dilema, né, que a gente pode ter o dilema cartesiano, Descartes é muito combatido em muitos, né, momentos, né, da história da ciência, apesar da ciência hoje ser uma ciência cartesiana, né, que ele falava que para a compreensão do todo é necessária a divisão de quantas partes forem possíveis para nós chegarmos, né, na essência, mas ele falava também da existência de um ser intocado, para se dizer, que habitava o corpo, como um conceito de alma, né? E o que para mim tem ainda uma importância muito grande dentro do histórico da nossa compreensão sobre o universo
da mente, sobretudo, porque assim, eu posso ter acesso direto à minha mente, mas não à mente de outras pessoas, né? E nesse contexto, o estudo da empatia, ele seria um dos únicos sobre as ciências humanas, em contraposição às ciências naturais e outras perspectivas, assim como as ciências sociais, porque mesmo nessa impossibilidade de eu estar dentro da mente do outro, a empatia me permite que eu perceba algo que o outro percebe, ou seja, eu me aproximo dentro do outro. Olha a importância da gente estudar empatia, né? Voltamos ao papai Freud, né, que ele falava que na nossa história, né, a moralidade do indivíduo, ela decorre da luta entre as pulsões e a modulação do desenvolvimento da moralidade, né, dependente do desenvolvimento de um aparelho psíquico desenvolvido, porque a nossa luta é para nos afastarmos, né, do dilema da morte do pai Primevo, né, na sua obra Totem e Tabu, se eu não me engano, né, onde os irmãos mataram o pai, e isso produziu uma culpa no ser humano. E ele, a partir disso, ele passou a ter um certo comportamento moral em evolução. Mas nós, no nosso embrião psicológico, para se dizer, né, da nossa construção de personalidade, do nosso inconsciente, né, o que nós buscamos na luta, né, de não entrarmos em contato com esse aspecto necessariamente destrutivo, né, de não repetir esse modelo, vai formando o que ele falava de superego, e que é a instância psíquica, né, do estruturalismo psicanalítico, que fala que faz com que a gente module o nosso funcionamento, de fazer ou não fazer, enfim, as questões relacionadas, sobretudo, às limitações ao id, que é o desejo, muitas vezes, predatório de existirmos, né? Mais um pouquinho para frente, Melanie Klein fala, né, que nós nascemos, pelo contrário, com um superego tão forte, tão imenso, e que ele vai determinar, na realidade, a tendência até do comportamento antissocial, sociopático, psicopático das pessoas, que buscam no seu comportamento como se nós nascêssemos. Vamos ver que interessante essa ideia, em contraposição ao Freud, que a gente vai, né, tendo uma condição de modulação do meio externo, de certa forma. Melanie Klein falava que nós nascemos, sim, também peremptoriamente tendentes ao aspecto antissocial, mas a gente busca uma modulação do meio externo para a gente se limitar, como se a gente precisasse de limitações externas. Elementos psicológicos da história, né? Mas, assim, a empatia é um tópico de exploração científica, como eu estou dizendo, na psicologia, né? E o Stuber colocou que nós temos duas tradições psicológicas: a acurácia da empatia cognitiva e a empatia como fenômeno emocional. A empatia como fenômeno cognitivo é concebida como um fenômeno cognitivo da mesma forma, né, que até o próprio Piaget, eu coloquei na aula passada, falava que a gente pode aprender elementos de empatia no nosso desenvolvimento, né? E esse autor Hugin, em 1969, né, citado pelo Stuber, colocava que é o aprendizado intelectual e imaginativo do estado mental do outro. Então, está referente a uma condição de aprendizado da condição do outro, né? E ela também é um sistema emocional dentro de outros, né? Nós temos várias dimensões nesse sentido, por exemplo, a motivação moral para a empatia, onde nós temos o interesse particular no desenvolvimento de mensuração da empatia como uma disposição entre adultos e crianças nas suas respostas específicas, e de onde, né, esses estudos vai da empatia depender, né? E ela também é estudada como um comportamento pró-social e também da forma do desenvolvimento moral, né? Nesse sentido, Stotland, né, também citado pelo professor Stuber, ele foi um dos primeiros pesquisadores que entendeu a empatia como um fenômeno exclusivamente emocional, porque existem, né, nessa divisão empatia cognitiva, aquela empatia que nós espelhamos o entendimento do comportamento do outro, da situação do outro, e a empatia emocional. Segundo Stotland, né, a empatia é um observador reagindo emocionalmente porque ele percebe que o outro está experienciando ou está por experienciar uma emoção. Segundo Stotland, as reações empáticas são diversas, como sentir inveja, chatear-se, estressar-se, sentir-se aliviado, culpado, ou até que a língua alemã designa Schadenfreude, que é a alegria pela desgraça do outro. O que é isso, gente? Por que eu resolvi trazer isso aqui? Isso é uma coisa muito importante. O fenômeno da empatia, ele não se circunscreve única e exclusivamente à dimensão afetiva daquilo que é a questão do amor, a questão da compaixão, a questão da simpatia. Não. O fenômeno da empatia circunscreve uma dimensão de existência onde abarca a possibilidade de nós sentirmos tudo o que o outro sente, né? E tanto com esses sentimentos, inveja, chateação, estresse, ou até reagindo à forma como o outro funciona. Esse Schadenfreude que eu achei muito interessante, que é aquela sensação que nós temos, por exemplo, quando o nosso time
de futebol ganha e a gente se coloca no lugar do outro que perdeu e a gente se sente bem porque ele está sofrendo. Né? Então, nessa dimensão, eu coloco muito importante nós trazermos isso, porque a empatia, segundo essa visão de Stotland, tem uma conotação muito importante. Né? E aí, nesse sentido, a empatia afetiva é um compartilhar vicariante, né? Em crescimento do afeto. Em contraste com contágio emocional, a empatia genuína pressupõe a habilidade de diferenciar-se de si e dos outros. Né? E esses termos, né, envolvidos, desculpa aqui no entendimento da empatia, são extremamente importantes. Né? Empatia afetiva, simpatia e estresse pessoal. A empatia afetiva envolve mais apreciação das emoções do outro como uma resposta apropriada pela situação e mais do que se sentir triste ou feliz porque o outro está assim. A empatia genuína tem a ver com alegria e tristeza, com o que faz a outra pessoa feliz. Então, a forma de se colocar no lugar dela e aquilo que nós, da nossa atitude para fazer a outra pessoa feliz, pode nos deixar triste ou felizes. Muito importante isso. Contraponto disso é o que a noção que muitas pessoas têm sobre simpatia. Em contraste com a empatia afetiva, a simpatia, o que alguns autores chamam de preocupação empática, tem a ver com a preocupação com o sofrimento alheio. Então, ela está no nível menor, no nível, né, digamos assim, não tão elevado, eu diria, da empatia. Pessoas, por exemplo, em profissões de ajudante podem sofrer de fadiga de compaixão, que pode ter a ver com a simpatia. Por exemplo, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde mental, psicólogos e outras tantas profissões que têm tanta compaixão para o seu trabalho, mas muitas vezes estão envolvidos com o sofrimento do outro que eles não conseguem refrear. E um terceiro termo é o famoso de estresse pessoal, que é a emoção reativa em resposta à percepção de outra emoção negativa. É o sofrimento pelo outro estar sofrendo. Na simpatia, o sentimento é orientado ao outro, e no estresse pessoal, ele é orientado a si mesmo. Algo que está relacionado com a evocação do sentimento de enojo, muitas vezes. Né? Aqui, então, nós avançamos, né, em direção ao abraço da filosofia e da psicologia sobre a empatia, como base do elo do comportamento moral desenvolvido do ser humano. A psicologia moral sempre foi uma preocupação da filosofia moral para explicar a importância da moralidade no ser humano. E o professor Stuber colocava, né, que nós temos uma dificuldade prima facie, já de entrada. Como contabilizar os aspectos realísticos da psicologia humana com o escopo universal da validade intersubjetiva dos julgamentos morais? Desde que sempre as motivações humanas e os mecanismos psicológicos podem ser situacionais, locais, no escopo limitado. Essa é uma questão que eu transporto para nosso curso como um todo, porque tem muito a ver com o tempo histórico. Porque a questão de empatia, como eu quero colocar para vocês, não é só o estar se sentindo bem por fazer o outro bem ou por ajudar o outro. Mas a empatia é você muitas vezes espelhar um comportamento onde você pode, às vezes, estar tendo um comportamento destrutivo. Tem muito a ver com essa questão. Além disso, os psicólogos do evolucionismo apontam para vieses de influência cultural de grupos na influência da vivência e empatia do ser humano. Eu vou mostrar para vocês. David Hume e Adam Smith foram os que elucidaram isso, já falei um pouco sobre isso na primeira aula, sendo que empatia e simpatia são itens constitutivos da nossa capacidade de sermos agentes sociais morais, por nos darem capacidades psicológicas de fazer e responder a julgamentos morais. Aí, gente, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, nossa, que coisa interessante, porque até meu doutorado tem a ver com isso, porque eu estudei sensibilidade moral de médicos em relação a atitudes em relação aos pacientes. E foi agora, 15 anos depois, que vem o conceito, falei, puxa vida, o que faz a gente ter a qualidade de termos sensibilidade moral são os elementos constitutivos e também psicológicos de nós termos empatia, de sentir, né, o elo de sentimento em relação à situação do outro. Mais à frente, Batson, né, um outro pesquisador, colocou, né, um pesquisador de empatia, ele conseguiu pesquisar empatia e motivação altruística nas suas pesquisas empíricas. O que ele descreveu? As nossas ações visam diminuir, nós somos empáticos porque muitas vezes as ações visam diminuir a necessidade da pessoa, ou a gente age empaticamente de modo puramente egoísta, não pelo bem-estar do outro, mas para diminuir e abrandar os nossos sentimentos negativos em face a esse egoísmo? Foram perguntas que ele fez, porque às vezes a ação empática que nós temos não é para que o outro se sinta bem, mas é para diminuir o nosso desconforto. Né, que vem muito do estresse empático, né, do estresse emocional. Para não me fazer com que o outro eu não me sentir mal frente ao sentimento do outro, eu vou ter uma atitude empática. Então, seria a empatia um reforço positivo ao egoísmo? Ele, nas pesquisas dele, viu que não foram encontradas alternativas, senão a hipótese da empatia altruísta. Graças a Deus, que é aquela empatia de crescimento, a empatia cognitiva, afetivamente desenvolvida.
mas não fecha a situação de comportamento moral. Isso a gente pode estudar. E termino a aula falando de Frans de Waal, né, um primatologista trabalhando com elefantes, que ele fala que, olha só, um primatologista falando de empatia no ser humano, que a empatia tem muitas camadas. Descrevendo aquilo que eu achei muito interessante. Os bebês choram quando os bebês outros choram, então nós temos já no início da nossa vida um certo espelhamento, vamos falar sobre isso também nas próximas aulas, que isso é visível em todos os mamíferos. Mas nós construímos, seres humanos, camadas mais complexas, onde você não sobe, onde a empatia, né, onde você não somente entende os outros, mas também tenta fazer algo. E isso é mais complexo e existe uma camada cognitiva para isso, né, sendo que, por exemplo, os cachorros são muito empáticos, mas também não são bons em estar na perspectiva dos outros. É só a gente ver, por exemplo, em algumas brincadeiras com os cachorros que nós fazemos, que eles facilmente saem daquele estado cute que eles têm para um estado mais de avançar, né? E essa foi a opinião que ele deu, né, sobre a entrevista que ele deu aqui, né, e também está descrito a bibliografia no final, e termina essa aula com uma pergunta, né? Mas como são os possíveis vieses de influência no exercício da empatia? Vamos conversar isso na nossa próxima conversa, tá bom? Um forte abraço e muito obrigado pela tua atenção aqui. Até!